Alguns anos atrás, eu trabalhei num hospital de emergência na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, e eu fazia o boletim de entrada. E de repente um homem entra na porta principal com uma mulher no colo, correndo, e eu peço a ele para que ele deixe aquela mulher na sala das mulheres e volte para fazer a ficha. Assim que ele voltou, ele me disse que não a conhecia, apenas tinha a oportunidade de estar trazendo porque ela tinha desmaiado em seus braços. E eu fui lá fazer a ficha dela. Chegando lá, ela me disse que ela já estava acordada e me disse que tinha desmaiado porque não tinha comido o dia inteiro. Eu perguntei o nome dela era Márcia. E ela disse que não morava no Rio de Janeiro, que tinha chegado de São Paulo, que estava procurando um emprego de empregada doméstica que pudesse dormir no trabalho. E que como não comeu o dia inteiro, ela desmaiou. Fiz a ficha dela, ela morava em São Paulo, ela me deu todos os seus dados e voltei para a minha área de trabalho. Aquele rapaz que a trouxe sentou ali e ficou aguardando ela. Depois de 40 minutos, ela já estava lá dentro, ainda sendo medicada, e o rapaz perguntou, será que ela não vai embora? Eu falei para ele que não sabia. A hora que ela tivesse alta, eu falaria a ele. Mas depois de uns 30 minutos, ela veio até o balcão de atendimento e me perguntou se tinha que assinar alguma coisa, porque o médico tinha dito que ela já estava de alta. Eu falei que não, e ela foi, e o rapaz seguiu com ela. O meu plantão terminava às 7 horas da noite, e o atendimento que eu fiz com ela era em torno de 2 horas da tarde. Ela deve ter saído dali umas 4 horas da tarde. Bom, 7 horas da noite eu peguei meu ônibus e fui para casa. Só que a minha casa ficava em Honório Gurgel. Eu tinha que pegar um ônibus da ilha até Madureira, que era cerca de 1 hora e 40 minutos, e mais uns 20 minutos para minha casa. Só que ao descer o viaduto, o ônibus desce o viaduto em Madureira, e quando eu vou descer, quem eu encontro? Passa na minha frente aquela mulher. Logo então eu chamei Márcia, e ela olhou para trás e eu perguntei, e aí, conseguiu algum emprego, alguma coisa? Ela disse para mim que tinha o endereço de um rapaz que ela conhecia em São Paulo, que morava no Lígio Vasconcelos. Bom, já ali, já era em torno de 9h30 da noite, e eu falei para ela, Márcia, você não mora no Rio de Janeiro e Lins de Vasconcelos não é um local seguro. Se você não encontrar esse rapaz, e se você encontrar esse rapaz e ele quiser outras coisas contigo e se aproveitar da sua situação. Ela falou, é mesmo, mas eu não tenho outra saída. Foi quando eu falei, olha só, você quer que eu te ajude? Ela falou, eu quero sim. Então, você comeu alguma coisa? Ela falou, não, ainda estou com o soro que eu tomei no hospital. Peguei a Márcia e fui até Bento Ribeiro. E ali eu dei um lanche a ela e levei para a igreja. Chegando na igreja, era um dia de culto. Sentei ela na igreja e fui falar com o pastor. Falando com o pastor, ele falou assim, mas Ângelo, eu não tenho como receber essa moça aqui na igreja, porque se acontecer alguma coisa com ela aqui, a gente não pode se responsabilizar com uma situação dessa. E como é que eu vou arrumar um emprego de empregada doméstica uma hora dessa para ela? Foi quando eu tive a ideia de procurar o irmão Sebastião. Irmão Sebastião morava na rua de trás. E aí ele morava com a mãe dele. Fui até o irmão Sebastião e perguntei a ele se ela podia dormir ali.
que no dia seguinte eu poderia levá-la à igreja novamente e falar com a secretária da igreja, que era uma igreja que tinha cerca de 3 a 4 mil pessoas como membros. E ele falou, não, ela pode dormir aqui, amanhã de manhã você pode levá-la. E eu dormi lá também, eu dormi num quarto e ela dormiu com a mãe do Sebastião. No dia seguinte, 7 horas da manhã, levei ela até a igreja e ali na igreja ela pôde tomar um café. E a secretária da igreja disse que realmente ela tinha alguém que estava precisando de uma empregada doméstica que morasse, mas que tinha que ser cristã, porque ela já tinha colocado duas outras empregadas e que elas tinham roubado ela e também falava muito palavrão e que ela tinha uma criança de 4 anos e precisava ter confiança nessa empregada. Mas eu levei a si mesmo até aquela irmã, quando a sua filha de 4 anos falou, mamãe, ela não é cristã, ela não é da igreja, mas a senhora, deixa eu falar com ela no livro Sem Palavras. Aí Márcia não estava entendendo muito o que estava acontecendo, e aí eu expliquei a ela que a irmã só empregaria se ela fosse cristã. E aí a garotinha disse, moça, esse livro aqui tem uma parte preta que simboliza o coração de todo ser humano que é negro, que é sujo, que é cheio de pecado. Mas Deus deseja que o coração dos homens seja branco, como essa folha branca. Mas para que o coração sujo, cheio de pecado, se torne um coração limpo, e o ser humano precisa do sangue de Jesus, que é da cor vermelha, como está aqui nesse livro. Você quer ter o seu coração branquinho? Basta você aceitar Jesus para que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Márcia ficou assim, mas é só isso? Aí a irmã falou, Ângelo, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma oportunidade de uma semana para ela. Deixa ela aqui. Aí fiquei aliviado, porque era uma missão, né? De conseguir um local para aquela mulher. Não poderia deixar ela ao relento e nem poderia levá-la para minha casa, já que eu era um cristão e também era solteiro. Bom, isso tudo começou na sexta-feira, lá no hospital. No sábado de manhã estava eu ali deixando Márcia com a irmã empregada. E no domingo de manhã nós costumamos fazer a escola dominical. Eu estava na escola dominical quando vi aquela irmã e vi ela sozinha, Márcia não estava com ela. Aí eu falei, o que aconteceu? Será que ela roubou alguma coisa? Aí eu fui até a irmã e falei, o que houve? Cadê a Márcia? Ela, você não está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não. Então senta que eu vou te contar. De noite, ontem à noite eu levei a Márcia para o Clube Bíblico Jesus Vive. E o Clube Bíblico tem uma peça teatral, sempre todo sábado uma peça teatral, né? O louvor, uma música, peça teatral e o apelo. Ontem a peça era a vida da Márcia. Acabou a peça e ela chorava muito, e ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ela dizia para mim, tudo isso que aconteceu aqui é a minha vida. E eu quero contar uma coisa para a senhora. Na quinta-feira, eu peguei meu noivo beijando uma outra mulher na rua. Ele não me viu. Mas eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Eu pensei logo em suicídio. A minha vida ali ficou muito difícil. Meus pensamentos não eram normais. E
foi quando eu decidi pegar um ônibus na rodoviária com o dinheiro que eu tinha e vim para o Rio de Janeiro. Comprei uma passagem, vim para o Rio de Janeiro pensando bastante, porque na verdade eu não tinha coragem de me suicidar. Mas ali eu estava pensando o que eu iria fazer. Eu queria estar longe de todo mundo, eu queria sumir. E quando cheguei no Rio de Janeiro, peguei o primeiro ônibus e fui parar na Ilha do Governador quando aconteceu que eu desmaiei perguntando ao rapaz se ele sabia uma casa que pudesse me empregar como empregada doméstica, que pudesse dormir no local, porque eu pensei assim, porque eu sabia cozinhar. Aprendi tudo em casa. E nesse primeiro momento, aquilo foi o que me veio na cabeça. Mas na verdade, eu sou de uma família rica, nos Jardins, em São Paulo. E eu gostaria muito de ligar para o meu irmão. Minha família deve estar toda desesperada. Todos devem estar atrás de mim. Deixa eu ligar para o meu irmão que está embarcado, porque eu não quero ligar para minha mãe, eu quero ligar para o meu irmão e contar para ele o que aconteceu. E ela ligou para o seu irmão e o seu irmão falou: Menina, o que é isso? Está todo mundo desesperado. Faz o seguinte, aqui está embarcado comigo um carioca. Eu vou pedir para ele ligar para a casa dele. Vou pegar teu endereço onde você está. E eu vou pedir para ele pegar alguém lá da família dele, pegar você aí, levar para o aeroporto, comprar uma passagem e eu reembolso a eles. E aviso a mamãe que você vai estar descendo lá em Congonhas. Aí, 2 horas depois, duas mulheres muito bem vestidas com um carro importado chegam ali em Bento Ribeiro para pegar a Márcia. E aquelas mulheres falam com a irmã que a empregou, como que isso pôde acontecer e como que ela deu sorte, como que se ela tivesse caído na mão de uma outra pessoa, poderiam ter feito mal a ela. Essa pessoa que realmente ajudou a ela é um anjo de Deus na vida da Márcia. Aí a irmã disse assim: Anjo ele não é não, mas que o nome dele é Ângelo. E, e Márcia, ao entrar no carro, olhou para trás, agradeceu a irmã e disse: Diz ao Ângelo, diz para ele que eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, mas que assim que eu chegar em São Paulo, eu vou procurar uma igreja e vou seguir a Jesus, porque eu entendi o recado de Deus para minha vida. E lá foi Márcia, foi embora, e que Deus ainda hoje possa estar com ela. Eu estou contando essa história não para me engrandecer. Eu estou contando essa história não para que eu seja exaltado. Não, eu era um novo convertido. Eu era alguém que estava compreendendo naquele momento qual era a minha missão. Não pensei em mim mesmo. Márcia era uma mulher bonita, de uns 25 anos de idade, e eu também tinha 25 anos de idade. E eu não pensei em mim mesmo. Pensei em ajudar ela sem nenhum outro interesse. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, nós pensamos agora, a partir de então, de fazer na vida dos outros. Eu tenho certeza, por onde Márcia estiver, Márcia nunca esquecerá o que Deus fez na vida dela. Esse é um dever de todo cristão. Fazer a vontade de Deus. Estar pronto para obedecer à voz de Deus e ajudar. Cristianismo é isso. É fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizessem contigo. Um grande abraço. Tudo de bom.